Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 26,61% no número de pacientes diabéticos no Brasil, segundo dados do Atlas do Diabetes. Atualmente, o país ocupa a 6ª posição mundial, com previsão de chegar a 643 milhões em 2030. E 784 milhões em 2045. Pessoas com diabetes apresentam potencial para o surgimento de úlcera nos pés, as quais podem precipitar a amputação de um membro ou parte dele. O pé diabético é uma das complicações mais comuns. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Vanderbilt Duarte de Barros. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Estar aqui de novo. Prazer é nosso. Doutor, já falei para quem tem diabetes ficar de olho, porque o pé diabetes vem disso, não é? Exatamente. Pé diabético em si, a doença no longo dos anos, né, ela é muito silenciosa. Então a pessoa começa, né, a apresentar alguns sintomas, às vezes ela negligencia um pouquinho. Então é um diagnóstico, a gente fala, um pouco tardio. Muitas vezes passa-se alguns anos até para que a pessoa entenda que ela está diabética. A partir daí começa o estágio da aceitação da doença. Do que fazer, medicamento, oral, dieta, insulina. E só que a doença ela vai consumindo. Em relação aos pés, ao pé diabético, ela praticamente altera a circulação com o tempo, isto é, a demanda de oxigênio, de sangue bom, de chegada na extremidade dos pés, ela vai diminuindo, porque o vaso ele tende a se estreitar, ele tende a entupir. Com o próprio envelhecimento é normal que isso aconteça, mas o diabetes ele faz com que se estreite mais rápido. Ataca também a inervação periférica, então o diabético ele começa a perder a sensibilidade nos pés. Então muitas vezes ele se machuca fácil, o sapato machuca, ele mesmo se machuca, bate, fazendo não, ele não sente. Depois de 3, 4 dias ele viu uma bela de uma ferida que existe lá. Além disso também muitas vezes mexe com a pele, ele deixa de transpirar um pouco, a pele fica muito seca. Isso acaba propiciando também aparecimento de algumas fissuras, algumas lesões que vão ajudar também a desenvolver feridas. E aí, quando desenvolve ferida em quem tem diabetes, a cicatrização é muito mais demorada, não é, doutor? Depende muito, né? Se realmente o paciente está no estágio de diabetes muito mal controlado, né? A glicose oscilando muito, persistentemente alta, mantendo a alimentação inadequada, é um fator que sempre vai ajudar com que essa ferida possa ter uma dificuldade de cicatrização. Mas muitas vezes o fator principal vem associado se a circulação ainda está boa. Porque muitas vezes vão botar uma ferida que tem uma infecção que precisa de um antibiótico. Que ele seja oral ou que seja injetável, não interessa. Se a circulação está ruim, se o sangue já não chega bem, o medicamento não vai chegar bem. E não vai funcionar. E muitas vezes não vai funcionar. Então, muitas vezes essa ferida vai depender do estágio que essa pessoa tiver. Eu falo ela silenciosa porque muitas vezes, né, o normal, né, o mais esperado desse tipo de complicação são as pessoas acima de 65, 70 anos, né, que muitas vezes já não tem uma atividade física muito importante, isto é, anda mais em casa, não faz uma atividade mesmo, isto é, então ele não sente muitas dores nas pernas. O próprio diabetes tira um pouquinho esse incômodo e ele não tem uma demanda alta, quer dizer, o sangue que está chegando ele ali em repouso, né, aquela quantidade está o suficiente. Ele nem vai sentir que aquilo já está acontecendo, né? Então, muitas vezes o momento de estresse, de prova de fogo, vem na ferida. É quando ele machuca e forma a ferida, aí que vai correr atrás e vai ver que a circulação está ruim e muitas vezes acaba molestando, aumentando-se o número de amputação. Desde pequena, um dedo, um pedaço do dedo, ou um pedaço do pé, até realmente perna, abaixo do joelho, a coxa. Porque se ele for comprometendo, ele vai subindo, doutor? Normalmente, né, uma boa parte começa realmente a entupir de baixo para cima. Então, por isso que realmente a extremidade, né, dos pés é o lugar que mais vai sofrer. Porque a circulação, ela tem um calibre muito grande aqui dentro do tórax e ela vai afinando, tanto para a cabeça, quanto para os braços, quanto para as pernas. Então, ela vai afinando e vai dividindo em mais ramos. Então, normalmente, as mais finas vão entupir mais fácil do que as mais grossas. Claro que a mais grossa, às vezes, na coxa pode entupir e as de baixo não. Mas, muitas vezes, também vai dar essa alteração de irrigação de qualquer forma, porque ele tem dificuldade a chegar. Tem dificuldade. Uau! Léo tem uma perguntinha. Tenho uma pergunta. Doutor,
Por que você comentou com a Abi, né, em relação à cicatrização, mas o porquê, na verdade, dificulta essa cicatrização? E só nos pés, só a extremidade dos pés, nas mãos, por exemplo, não tem esse início também em relação à diabetes? Só nos pés que tem extremidade ou nas mãos também pode acontecer isso? Boa pergunta. Tô curioso para experimentar seu prato, tá? E é bom, viu? Tá gostoso, tá gostoso. Eu fiquei babando aqui de longe, Então viu? a gente aproveita e já faz uma marmita Boa, doutor. pro doutor. Deixa comigo, fique tranquilo. Se a sua diabetes estiver controlada, Fiz tá exame tudo em semana ordem. passada, tá para sair. Boa pergunta. Na verdade, pode atacar qualquer tipo de circulação, né? A gente tem o que a gente chama os vasos alvos, né? Que normalmente são vasos intracranianos, as carótidas, que é praticamente um vaso importante, que quase sai do coração e leva a irrigação para a cabeça. Então, são causas de entupimento, o derrame, né? O AVC, porque não dói, não acontece igual o pé, né? O primeiro sinal que vem, se você não está monitorando, já é um derrame. As artérias do olho, né? Então, muitas vezes o diabético sofre com alteração visual, porque realmente deixa de irrigar e começa a perder a visão. As artérias dos rins, que são fininhas, e as artérias das pernas, né? O segmento de barriga, pelve e perna. Os braços têm pouca alteração em relação a isso, tá? Acaba que, como ele tem uma musculatura muito menor do que a perna, né? Grupos musculares menores, né? E a demanda do braço é outra. A perna a gente precisa dela o tempo todo. Então o estresse que você lança nela é diferente do estresse dos braços. Uma coisa que acontece muito com o diabético, com essa inervação que o açúcar alto durante os anos ataca, o pé ele começa a desabar. O pé tem vários ossos. É uma conformidade, uma matemática muito linda, porque são todos encaixadinhos, igual um cubinho. Mas com o tempo, muitas vezes, esses ossos começam a se soltar um do outro. E isso, muitas vezes, o osso mesmo começa a machucar. Porque ele forma ali um pedacinho dele, na pressão que a gente tem do pé, que é diferente. A mão a gente não fica andando, plantando bananeira, né? E o pé, ele sofre essa carga toda. Além do grupo muscular ser maior. Claro que é proporcional à quantidade de vasos. Mas é um dos motivos que a mão é poupada, justamente por isso, né? E os pés são mais delicados, são mais afetados nesse sentido. E em relação às feridas, doutor, que o Léo também perguntou, por que demora tão mais para cicatrizar? Exatamente por esses fatores, né? O diabetes mal controlado, um dos fatores principais é aonde está essa ferida. Então vamos pegar esse exemplo, igual eu coloquei, do pé, realmente está com essa alteração óssea. Esse osso está lá dentro. Então imagine você botando seu sapato, só que por dentro do sapato você deixa uma pedra. E você está ali pisando. E você fica com aquela pedra. O tempo todo. Em 2 dias você está com um buraco no pé. É isso que acontece no diabético, mas o osso está lá dentro, ele não sente direito e esse osso começa a abrir a ferida de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, muitas vezes, se você não identificar a causa corretamente, essa ferida nunca vai fechar, mesmo que você tenha uma circulação boa. Eu tenho vários pacientes que têm uma circulação que não é ruim, mas já tem alteração óssea que estão ajudando, ou pisar, que ele muda o tipo de pisar também, que vão sempre fomentar a existência da ferida. E como trata, doutor? Aí é a negligência, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma recusa, ele se acostuma. Eu tenho paciente que tem ferida há 5 anos. Nossa, estou acostumado. E é uma coisa que realmente a pessoa acostuma e é impressionante isso. Né? Então, muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia para tirar aquilo, você tem que fazer um sapato especial para tirar aquela força de pressão, ou uma palmilha, dar um descanso para aquele pé. Então, muitas vezes você tem que realmente lançar de várias situações, estou dizendo desse docinho, né? Mas as feridas mais tradicionais vêm realmente por uma dificuldade, vêm por uma falta de circulação, começa a abrir aquela ferida, ele começa a infeccionar, a infectar da bactéria, fungo, né? Começa a tratar mais ou menos, às vezes o pessoal mais simples, muitas vezes faz aquelas mandigas de roça, remedinho caseiro, não cuida direito. Então, muitas vezes, quando chega pra gente, a gente já não consegue ajudar muito, aumentando o índice de amputação. Nossa, doutor, tem perguntinha de WhatsApp para você. Vamos lá, Léo? Temos uma perguntinha para o doutor. Maria Aparecida. Boa tarde, Abi, Léo. É verdade que pessoa que tem diabetes, com o tempo, ela pode não ter mais diabetes? E aí, doutor, isso é verdade? É muito difícil, né? O diabetes realmente, quando realmente emplacado, ele vem com uma situação metabólica, né? Existem pessoas que têm uma tendência muito forte. Então, tem gente que
nas primeiras infâncias, adolescentes, eles já desenvolvem um diabetes que precisa de usar insulina que nada controla. Né? Então, esse tem, né, realmente, ele vai a vida inteira diabético. Mas a pessoa, quando entra realmente no quadro de diabetes, né, que é importante, não um princípio, tudo, porque às vezes a pessoa está ali pré-diabética, vamos colocar como pré-diabética. Uma dieta ruim, uma falta de atividade física. Então ela pode reverter, Ela né? pode reverter isso aí. Mas vamos pegar uma situação que é o mais comum. Realmente, eu uso 3 remédios, né? Não tem uma atividade física, tudo muito difícil disso voltar para trás. Muito difícil porque realmente o nosso órgão, ele começa, né? A insulina que a gente produz não é o suficiente para neutralizar esse excesso de açúcar que tem na circulação. E uma hora ela acaba e não produz mais. Então você precisa ter externo, seja por medicamento, ou seja, né, oral, ou seja, injetável no caso da insulina, para controlar isso aí. Doutor, quando a gente fala de pé diabético, eu lembro muito de falar sobre manicure, fazer os pés, né? E aí fala muito de cutícula, de alguns sapatos que é legal evitar. Isso é verdade? Ainda é necessário isso, doutor? Quem tem diabetes não pode fazer a unha dos pés, tirar cutícula. O que o senhor fala sobre isso? Não, senão vira um ogro, né? Se não fizer, vira uma ogra, né? É muito difícil, porém, a gente sempre, assim, é muito importante que a pessoa saiba disso, a própria pessoa. Legal. Eu sou diabética, eu tenho já uma alteração que eu não sinto muito meus pés dão choquinhos, né? Às vezes eu não consigo sentir, ficam dormentes. Então essa pessoa realmente ela tem que tomar muito cuidado e passar isso para o profissional. Então o ideal é ela sempre eleger uma profissional, não aconselho a mesma pessoa a fazer, porque realmente ela começa a perder visão e não repara. E claro, se tiver uma avaliação, um acompanhamento do cirurgião vascular, isso é fundamental, porque ele que vai te falar, assim, olha, muito cuidado. Né? Porque se você tem uma circulação boa, um diabetes controlado, uma cutícula não vai te dar problema. Não vai te dar problema. Vai te atazanar ali como atazana todo mundo, mas dificilmente vai virar um problema maior. Mas tem gente que de topada na cadeira perde o pé. De topada? De topada. A pessoa bate, dá um hematoma, dá uma ferida, ele vai enrolando, quando chega não tem mais o que fazer. Já está necrosando, já está perdendo, você tem que amputar. Muito rápido. Muito. Às vezes é muito rápido, por causa da circulação. Então, se você está bem, tem uma circulação, está monitorada, às vezes medicado, um pouquinho, controle, maravilha. Provavelmente esse problema você não vai ter. Mas não é o que acontece muitas vezes. A sociedade nossa, ela monitora os níveis de amputação de extremidade desde 2012. Então, em 2012, ela tinha uma média durante o ano inteiro, uma média diária de amputação. Entenda, a amputação pode ser um dedo, pode ser até a coxa. Uma média diária em torno de 51 pacientes por dia. Durante o ano. No Brasil inteiro, no Sistema Único de Saúde. Né? Claro que isso a gente sabe que é maior, que o privado é mais difícil de você computar isso aí. Só até março desse ano, já está em torno de 82 pacientes. Só pelo Sistema Único? Em torno de 3 amputações por hora no Brasil inteiro. Doutor! Então aumentou bastante, né? A Organização Mundial de Saúde, ela vem chamando a atenção justamente pelo número de diabetes. Nos últimos 2 anos, aumentou na população mundial em torno de 16% os diabéticos. Gente, é demais. Então, quem tem diabetes, pelo amor de Deus, controle, né, doutor? Tem que ter as práticas saudáveis, tem que se cuidar, porque isso pode acontecer muito rapidamente. O chamado é esse, porque ela é silenciosa. Então, muitas vezes ele vai entender os problemas, vai entender a doença quando começar a aparecer o problema e não ter volta. Tem mais uma perguntinha para você, doutor. Temos Vamos lá, mais Léo. uma bombando, é assim que a gente gosta. Vai mandando mensagem aí. Renan José, boa tarde, Santa Receita. Qual a porcentagem de açúcar que um diabético pode consumir? E aí, doutor? Essa é uma pergunta muito individual, né? A gente sabe que o açúcar industrial, seja ele no bolo, seja ele do café, não é um açúcar legal. Não é um açúcar legal. Tem paciente diabético que muitas vezes ele chega durante a noite, ele faz hipoglicemia. Ele tem que tomar uma colherada de mel, um açúcar, para aquilo ele não passar mal. O excesso de açúcar, que a gente chama de hiperglicemia, ela vai te trazer mal durante um tempo. Isso é a longo prazo, médio, longo prazo. Então, durante anos que ela vai começar a te dar problema. A hipoglicemia, que é o açúcar baixo, pode matar. Então, muitas vezes, se você realmente já dorme, já vai adormecer,
com uma glicose mais baixa, você trocou o remédio, durante a noite você pode fazer um nível tão baixo que você pode ter uma alteração neurológica que você não desperta mais. Então a hipoglicemia ela é muito grave, né? E a situação do quanto de consumo de açúcar eu vou ter, porque macarrão vira açúcar, carboidrato vira açúcar, pão vira açúcar. Então isso é muito difícil. O importante é você manter o seu nível num nível muito aceitável e sem instabilidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, de manhã tá de 90, né? O considerado, né, a de jejum é abaixo de 99. De manhã tá de 90, mas chega depois do almoço tá de 330. Então essa oscilação muito forte é muito ruim para a circulação, a parte neurológica. Isso tudo faz com que a doença evolua de uma forma muito descoordenada. Então, se ele mantém de jejum ali em torno de 110, 120, durante a tarde ela vai normal 150, 160 depois de comer, maravilha, essa doença está bem controlada, né? Ela está bem controlada. Então, muitos diabéticos graves, às vezes eu pego o cara, o paciente chega lá com 400, 450 de glicemia, muito alta. A hora que eu vou chegando a 200, 180, ele faz hipoglicemia, ele passa mal. Porque o corpo está tão acostumado que ele passa mal. Então, muitas vezes, o ideal para ele não vai funcionar. Por isso que eu falei que o nível de glicose depende muito, né? De açúcar vai depender muito. Então, às vezes, 150 para ele é baixo, passa mal, treme, desmaia, porque o corpo já responde de outra forma. Doutor, como o nosso corpo é incrível, Coisa de louco. não é? Coisa de louco. Que a gente faça sempre o melhor para que ele acostume com o que é bom de verdade. Tem mais uma perguntinha, doutor. Vamos lá, Léo. Mais uma pergunta. Maria de Lourdes. Boa tarde, Santa Receita. Gostaria de saber se tem algum risco em fazer uma cirurgia de varizes sendo diabética. Beijo, Maria de Lourdes. Obrigado. Beijos para você. E aí, doutor, tem riscos? É ótima pergunta, também gostei. porque muita gente tem um preconceito com a cirurgia de varizes, confunde a circulação, né? O diabético, ele ataca muito a circulação arterial, que leva o sangue bom, rico em oxigênio. As varizes se dá na circulação de retorno, venosa, né? Então muita gente fala assim, não vou operar com fulano de tal não, porque ele arranca a perna de todo mundo. Mas é porque a doença é outra. Respondendo diretamente à pergunta, muitas vezes não tem problema, você tem que fazer uma avaliação correta. A gente tem que estratificar. O cirurgião vascular tem que ver, olha, você tem um diabetes? Tem, mas você não tem problema arterial circulatório grave nenhum. O que você tem está discreto, a circulação nós vamos mexer é outra, não temos problema, o pós-operatório nós vamos tomar esse cuidado. Então, muitas vezes, como varize é uma cirurgia que a gente fala eletiva, né, programada, você tem tempo de sobra para isso. A doença arterial, muitas vezes, você tem que intervir na urgência. Você tem que fazer, nunca vi a pessoa, não sei como é que é, você tem que fazer um diagnóstico rápido, intervir naquilo de uma forma, é outra situação. Mas muitas vezes a varizes não. Eu opero bastante paciente diabético de varizes e sempre vai tudo muito bem também. Mas essa estratificação, entendimento da circulação tem que ser feito. É bem interessante isso, porque a gente já fica receoso, né, doutor? Já fala, não pode, não deve poder. Exatamente. Doutor, se a gente, para dar um recado final para as pessoas, principalmente quem tem diabetes, o que a gente poderia falar para eles? Sou suspeito, né? Mas falando do tema pé diabético, não menospreze o pé diabético, não menospreze o seu diabetes. Eu acho que quem não fez tem que fazer uma avaliação bem criteriosa, vascular, para não ter surpresa, porque ela tende a aparecer mesmo. Quando aparece, vai aparecer durante uma viagem, um final de semana, um momento ruim e muitas vezes vai molestar você. Então eu falo muitas vezes para as pessoas, não deixe isso passar, porque se você perder uma perna, um pé, uma coxa, a vida de todo mundo na casa vai mudar. Vai sofrer quem perde, mas a vida de todos vai mudar. Com certeza. Então é muito importante, né? O recado ficaria esse, faça uma avaliação e depois, se tiver tudo sob controle, pelo menos periódico, eu falo igual dentista, né? Ou a 6 meses, a cada ano, dependendo de cada um, deve ser seguido, sim. Doutor, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre à nossa casa, viu? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom. Você de casa ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Entre em contato com o doutor, @vanderbiltbarros, tudo junto, o Instagram. O telefone é o 12 99165 8010 e também tem o site que é vanderbilt.com.br. Um beijo, doutor. Ótima semana, viu? Pra nós. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado mais uma vez.